A história do rádio registra hoje alguns programas dos anos 40 e 50 que foram verdadeiros campeões de audiência, não só na Rádio Nacional, como no rádio brasileiro de um modo geral. O rádio, como já temos dito aqui várias vezes, foi o grande veículo de comunicação dos anos 40, dos anos 50, até meados dos anos 60, com a melhoria dos receptores de televisão, que ficaram mais baratos, puderam ser adquiridos mais pelo grande público, com as programações de televisão cada vez atingindo melhores índices de audiência, e o rádio começou, então, um processo de decadência, pelo menos naquele rádio do estilo que estamos mostrando aqui, de programas de auditório, programas montados, programas de grande produção. E o rádio foi se modificando, se transformando num veículo mais destinado a notícias, a utilidade pública, etc. Mas nós vamos continuar falando aqui de programas que marcaram época no velho rádio, especialmente na Rádio Nacional, uma vez que a Rádio Nacional é que liderava a audiência no rádio carioca e no rádio brasileiro. São os campeões de audiência. Campeões de audiência em determinados horários. Um programa que era um verdadeiro campeão de audiência nos domingos à noite é esse que nós vamos falar agora. Chamava-se Nada Além de 2 Minutos. Era um programa também montado. Tinha orquestra, tinha coro, tinha radioatores e era transmitido inicialmente do estúdio, com o vidro baixado, sem participação de auditório. E depois se liberou mais, se subiu o vidro, então já se podia ouvir o ruído do auditório, os aplausos, etc. Esse programa, Nada Além de 2 Minutos, vamos falar um pouquinho sobre ele. Ele ia ao ar todos os domingos à noite. E à noite, a gente sabe, naquela época, era o horário nobre do rádio. Os programas noturnos eram os que alcançavam maior índice de audiência. Depois, com a chegada da televisão, claro, os programas noturnos já eram vistos pela televisão e o horário nobre do rádio deixou de ser à noite para ser pela manhã ou pela tarde, quando as pessoas estavam ou em casa trabalhando ou então se deslocando com os rádios de automóvel, nos automóveis, com os rádios transistorizados, que podiam ser levados à mão, pequenos, compactos, etc. Mas no domingo à noite era um horário nobre, porque, claro, domingo estava todo mundo em casa e se ouvia um programa importante que era o Nada Além de 2 Minutos. Nós vamos ouvir a abertura do Nada Além de 2 Minutos, que foi ao ar no dia 10 de agosto de 1947. Vocês vão ouvir aí a orquestra da Rádio Nacional, a apresentação do Paulo Roberto, que escrevia e apresentava o programa. Vocês vão ver aí uma foto dele, e um elenco de radioatores que participava do programa. Vamos ouvir então a abertura do Nada Além de 2 Minutos e depois eu vou falar um pouquinho sobre esse programa. Vamos lá. O tempo marcha, os ponteiros caminham, os segundos voam no tic-tac dos relógios, o tempo não descansa. Por isso, Gessi, o sabonete incomparável, apresenta sem perda de tempo, Nada Além de 2 Minutos, um programa em que não se perde tempo. Nada Além de 2 Minutos traz esta noite música, teatro, histórias, novelas, conferências, dentro do limite máximo de 2 minutos. Controlem pelos seus relógios. E em vista disso, em nome do sabonete Gessi, vamos começar.
lá vem deliciosamente escandalosa. Por que nada além de 2 minutos? O Paulo Roberto, que era um cara muito inteligente, intuitivo, observou que em rádio as coisas têm que ser ditas rapidamente. Você não pode ficar se estendendo em determinado assunto por muito tempo. Você tem que estar variando, porque existe um negócio chamado tempo de atenção. Por exemplo, um comercial, um spot, como a gente chama, de rádio, dura 30 segundos. Porque naqueles 30 segundos, se não retiver a atenção do ouvinte em 30 segundos, o ouvinte vai troca de estação. Então você tem que vender seu peixe em 30 segundos, em 2 minutos, no máximo 3 minutos. O tempo de atenção em rádio ele é baixo. Já em televisão ele é um pouco mais alto. Em cinema ele é mais alto ainda. Por exemplo, existe uma diferença entre um filme feito para a televisão e um filme feito para o cinema, para a telona, como se costuma dizer. Na telona, no cinema, você se prepara para ir ao cinema, você se programa, se troca a roupa, se pega uma condução, entra no cinema, compra pipoca e vai. Então você está muito motivado para ver aquilo. Então o tempo de atenção no cinema ele é alto, pode durar meia hora, 40 minutos. O filme tem que dar o seu recado nos primeiros minutos. Primeiros 30 minutos, 40 minutos, senão você já começa a se mexer na poltrona. Já em teatro, o tempo de atenção é maior ainda, porque você tem a presença física dos atores e isso retém mais a sua atenção. Então, o tempo de teatro é mais alto do que o de cinema. O de cinema é mais alto do que o de televisão. E o de televisão é mais alto do que o rádio. Então, o Paulo Roberto, voltando aqui aos 2 minutos, sentiu que a atenção do ouvinte tinha que ser 2 minutos. Afora isso, você tinha que mudar de assunto. Você tinha que estar reformando, ou melhor dizendo, reformulando os temas para manter aquela atenção do ouvinte. E o nada além de 2 minutos era o seguinte: ele desenvolvia um tema e mostrava aquele tema em 2 minutos. Se ele se estendesse, ultrapassasse, tinha um gongo. O contra-regra dava uma gongada. Um cantor ia cantar um número musical, era engraçado. E ele cantava o número musical. Quando chegava 2 minutos, o cronômetro gongava. E aí ele tinha que trocar, entrava outra coisa, e o programa era muito variado. Daí o programa Nada Além de 2 Minutos, patrocinado por Gessi, um creme dental muito famoso na época. Esse programa era produzido, então, e apresentado pelo Paulo Roberto. O locutor era o Reinaldo Costa e tinha um elenco de radioatores que se apresentava no programa. E era um campeão de audiência. Esse programa cuja abertura mostrei para vocês é de 1947. Bom, agora eu vou falar de outro campeão de audiência, que foi uma novela. Essa novela era um seriado, melhor dizendo, Jerônimo, o Herói do Sertão. E, de vez em quando eu encontro com amigos e diz assim, eu escutava o Jerônimo no final da tarde, na Rádio Nacional. E nós vamos ouvir aqui a abertura do Jerônimo, o Herói do Sertão, e depois eu vou falar um pouquinho como surgiu este seriado. Vamos então à abertura, ou melhor dizendo, não é nem abertura, é o encerramento de Jerônimo, o Herói do Sertão. Vamos ouvir aí uns locutores chamando a atenção para o Jerônimo, que era o Milton Rangel, o grande radioator, o Cauê Filho, que era o moleque Saci, a Dulce Martins, que era a Aninha, a noiva, a eterna noiva do Jerônimo, e um elenco de radioteatro da famosa
novela, melhor dizendo, um seriado de Jerônimo, o Herói do Sertão. Vamos ouvir então essa chamada do Jerônimo, uma chamada dos anos 50. Vamos lá. Diga que Jerônimo apareceu e estragou o baile. Com Milton Rangel, Dulce Martins, Cauê Filho, criadores de Jerônimo e outros artistas do nosso cast, apresentamos de segunda a sexta-feira o Vale do Terror, a aventura que marca a volta de Jerônimo, o Herói do Sertão, de Moisés Veltman. E até o próximo capítulo. Por que Jerônimo? Por que surgiu este seriado? Bom, havia uma lenda, entre aspas, de que novela era coisa de mulher. Quem escuta novela é mulher. Mas não era bem assim, não. Os homens gostavam de ouvir também as novelas de rádio. Quando a mulher estava escutando, ele também a escutava e acabava acompanhando. Só que na hora de fazer uma pesquisa, os homens nunca diziam que viam novela. Não vejo novela. Eu escuto futebol, eu escuto música, eu escuto programas como musicais, de auditório, mas novela não. Mentira. Os homens ouviam novela de rádio, sim. Mas, na verdade, o interesse não era tanto, porque essas novelas eram muito dirigidas ao público feminino. Inclusive, vocês podem observar que os grandes anunciantes das novelas eram produtos destinados à mulher. Ou eram sabonete, creme dental, creme de beleza, maquiagem, etc., ou eletrodomésticos, não é? Já que naquela época a mulher era dona de casa. Mas aí surgiu a ideia da Rádio Nacional produzir uma novela, ou melhor dizendo, um seriado para homens, e que interessasse também as mulheres, e que interessasse também aos jovens. E surgiu o Jerônimo. Foi encomendado ao Moisés Veltman um seriado brasileiro que passava no Brasil, na nossa área rural, e que seria, assim, um herói, como é o Herói do Sertão, mas que não ficasse definido bem o local, se ele era do sul, se ele era do centro-oeste, ou se ele era do nordeste. O Moisés Veltman, com muita habilidade, criou um personagem brasileiro sem definir muito bem de que local. Ele não era gaúcho, ele não era do centro-oeste, ele não era do interior paulista, ele não era carioca, ele era do nordeste, também não. Mas dava cavalo, eram paisagens pelo rádio, rurais, e assim, era um personagem brasileiro, sem definir muito bem que região do Brasil. O Jerônimo fez muito sucesso e virou revista. Já fizemos aqui um especial sobre o Jerônimo. Ele criou personagens, o Jerônimo, o seriado, foi para a televisão, virou história em quadrinhos e, infelizmente, na televisão não alcançou o sucesso do rádio. Porque na televisão, naquela época em que o Jerônimo foi lançado, a televisão não tinha muitos recursos técnicos. Os programas eram muito feitos em estúdio. E convenhamos que programa de cavalo, sertão, grandes distâncias, etc., não cabia no estúdio.
Naquela época não existiam equipamentos de televisão de externa, como existem hoje. Se essa novela hoje fosse refilmada, regravada, talvez com os recursos da atualidade alcançasse melhor sucesso. O patrocinador desse programa era Melhoral, aquele que contra a dor chega primeiro. Melhoral, um produto que homens e mulheres usavam. Então, o patrocinador era Melhoral. Jerônimo, o Herói do Sertão, esteve no ar durante 2 décadas na Rádio Nacional, que ia ao ar geralmente sempre às 18h30, e que está na memória daqueles mais idosos que naquela época eram jovens e que curtiam as aventuras de Jerônimo, o Herói do Sertão. E por que um seriado? Porque uma novela acabava, começava outra. Digamos assim, no último capítulo de determinado tema, era já o primeiro capítulo do tema seguinte. Já quando o Jerônimo resolvia uma parada, já surgia outra parada para ele e seus amigos tentarem resolver. O Jerônimo tinha uma noiva, que era a Aninha, e a Aninha, interpretada pela Dulce Martins, e ele nunca se casou com a Aninha, porque na hora que ele ia se casar, surgia sempre um problema, e lá ia o Jerônimo resolver aquela parada. Isso aí, a Rádio Nacional recebia cartas. Quando é que a Aninha e o Jerônimo vão se casar? E eles nunca se casaram. Ficaram noivos eternamente. Bem, vamos falar agora de um outro programa que foi campeão de audiência. É um programa que uma vez por ano apenas, na Rádio Nacional, que foi a radiofonização da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo pela Rádio Nacional. O famoso produtor de rádio Ghiaroni, Giuseppe Ghiaroni, pegou a Bíblia, o Novo Testamento, melhor dizendo, que fala da passagem de Jesus sobre a terra, e radiofonizou, e esse programa ia ao ar todas as sextas-feiras da Paixão, com muito sucesso. Repetia todo ano, e todo ano cravava a liderança na audiência da Rádio Nacional. A vida de Nosso Senhor Jesus Cristo foi lançada em 1959 e se repetiu, era repetida toda sexta-feira da Paixão. Vamos ouvir um pedacinho aí da abertura da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo no track 22 com a voz, vocês vão ter aí as vozes de César Ladeira, que era o narrador, Roberto Faisal fazia o papel de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Aurélio de Andrade, o locutor, famoso, desde a fundação da rádio, e Reinaldo Costa, que está sempre presente aí nas nossas apresentações. Vamos então à abertura da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. Neste horário, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, produção de Ghiaroni, com elenco de radioteatro sob a direção de Floriano Faisal. Nacional une neste momento seus sentimentos aos irmãos cristãos de todo o mundo, neste dia em que, contritos, oram para que se esqueçam as guerras, as discórdias e para que a humanidade caminhe junta para a glória de Deus.
Trabalho já famoso e tradicional em sua apresentação na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, A Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, ainda uma vez vai ao seu receptor, amigo ouvinte. Trabalho vazado no maior tema religioso e dramático da humanidade, esta radiofonização esteve a cargo de Giuseppe Ghiaroni, que aliou aos seus conhecimentos técnicos de rádio o seu talento poético. Todo o antigo cast da Rádio Nacional, que contava com perto de uma centena de artistas, aqui está. E iremos ouvir vozes de muitos colegas que já nos deixaram, encontrando-se em outras atividades, como também daqueles que partiram para sempre, como César Ladeira, Ismene dos Santos, Darcy Casarré, Domingos Martins, Tina Vita, Mafra Filho, Milton Rangel e tantos outros que hoje continuam vivos em nossa saudade. E agora, para a sua meditação, vamos reviver a paixão daquele que foi o Messias, Redentor da humanidade. Entre as dúvidas e as angústias da atormentada hora presente, o homem procura um caminho. Pois é, a voz de César Ladeira, inconfundível, aí a foto deles vocês viram. E vocês viram também as fotos, conforme eles iam se apresentando. Vocês viram aí o Roberto Faisal, viram o locutor Aurélio de Andrade anunciando, o Reinaldo Costa anunciando. Curiosamente, essa gravação foi, parece-me que dos anos 60, 70, foi regravada e apresentada todos os anos pela Rádio Nacional. O locutor Reinaldo Costa enumera alguns radioatores já falecidos e ele os homenageia. E eu quero dizer a vocês, de hoje, aqui na história do rádio do Carioca da Gema, que todos faleceram. Todos os atores que participaram desta programação, inclusive aqueles que estão anunciando hoje aqui, faleceram. Não existe um vivo para contar a história. Em 1959, quando foi gravado o programa, eu trabalhava na Rádio Nacional, eu tinha nessa época 21 anos. Eu não participei desse programa, porque nem todos participaram. Foram mais de 100 radioatores, radioatrizes que entraram nessa radiofonização. Mas eu não participei. O menino que fez o papel de Jesus Cristo, de Menino Jesus, foi Luiz Manuel. Luiz Manuel, que ele era um menino nessa época, ele tinha 14 ou 15 anos, também já nos deixou. E não tem ninguém para contar a história. O único que está aqui sou eu. Estou contando essas histórias para vocês. Essa vida de Nosso Senhor Jesus Cristo foi gravada em 1959 pelo elenco de Rádio Teatro Rádio Nacional. Entrou mais uma centena de radioatores, porque era uma programação grande. Foram 4 ou 5 episódios que iam ao ar todos no mesmo dia. No mesmo dia, na Sexta-feira da Paixão. E foi uma produção, uma superprodução, escrita pelo Ghiaroni, que aceitou o desafio de pegar o Novo Testamento e transformá-lo num programa de rádio, numa novela com cerca de 5 horas de duração. Foi um sucesso na ocasião, campeão de audiência. E na abertura, na gravação do programa, Dom Helder Câmara, que era o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, foi ao estúdio e abençoou todos os
participantes do Rádio Teatro, e o programa foi então gravado. Naquela época, eu disse para você já várias vezes, não havia gravação. Os sistemas de gravação eram muito rudimentares. Até que nessa época já existia a gravação em rolo, de fita, já é mais fácil. Mas o Floriano Faisal, que dirigiu a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, quis que, para manter o clima, fosse tudo feito como se fosse ao vivo. Então não havia parar para consertar. Era tudo feito direto, ao vivo. E como os artistas eram muito competentes, não se parou para consertar nada. Apenas se parou uma vez, porque houve uma brincadeira de um dos atores e aquilo vazou no áudio e o Floriano teve que parar a gravação. Eu já contei isso numa apresentação anterior que eu fiz com o Dinoel Santana sobre a vida de Cristo. Vou recordar rapidamente para vocês. Durante a cena da crucificação, Pilatos tenta salvar Jesus da condenação. E ele sugeriu à multidão que trocasse Jesus por um prisioneiro, por um assassino chamado Barrabás. Todos conhecem essa passagem. E o Pilatos, que era o Sancler Lopes, pergunta: eu poderei libertar Jesus Cristo ou podemos condenar Barrabás? E o que vocês preferem? Que eu solte Jesus ou que eu solte Barrabás? E a multidão enfurecida gritava: solte Barrabás! Solte Barrabás! Quer dizer, todos conhecem a história. Jesus foi condenado e Barrabás foi libertado. Mas Pilatos insistia para que Jesus fosse salvo. E ele repetia: o que eu faço com esse homem? Aí o povo respondia: crucificai, crucificai, crucificai. E nessa história toda, quando o coro de atores gritava crucificai-o, crucificai-o, alguém no meio da multidão grita: dá um chute nele. E isso vazou no áudio. E o Floriano teve que parar a gravação, regravar, mas ele ficou furioso para saber quem tinha sido o autor daquela brincadeira de mau gosto. Dar um chute nele. Não tinha nada que dar um chute nele, não fazia parte do script. E ele ouviu a gravação, aquele pedaço, exaustivamente, mas não conseguiu identificar o autor daquela brincadeira. Se presume que tenham recaído sobre 3 atores jovens, que foi o Rodney Gomes, o Newton da Mata, outro que eu não me lembro agora o nome. Mas até hoje não se sabe quem foi o autor daquela brincadeira. Foi a única vez que a gravação parou por causa desta brincadeira. Então, meus amigos, fica aí a recordação desse trabalho magistral do Giuseppe Giaroni. Bom, vamos falar agora de um outro programa campeão de audiência, que era também um programa de rádio-teatro que era transmitido do 21º andar do edifício à noite. Era um programa transmitido do estúdio, com vidro fechado, quer dizer, não havia participação do auditório, e que foi um programa muito bonito, característico de um programa montado, que tinha orquestra, tinha coro, tinha elenco de rádio-teatro, e era um programa patrocinado pelo Creme Dental Colinos, que era o Rádio Almanac Colinos. Vamos então ao track 23, que mostra o Rádio Almanac Colinos em sua abertura. Vamos ouvir.
Rádio Almanaque Colinos. Uma oferta de Colinos, o creme dental que limpa mais, rende mais e agrada mais. Rádio Almanaque Colinos apresenta hoje um tema inteiramente novo e imprevisto para a satisfação de sua sensibilidade. Todas as manhãs e todas as noites, Colinos lhe oferece a oportunidade de tornar os dentes ainda mais alvos e sadios. Colinos é o creme dental conhecido e apreciado em todos os continentes. Para dentes divinos, use sempre Colinos. Vamos penetrar hoje tranquilamente do amável reino das assombrações. Papai! Papai! Puxaram a minha perna! Puxaram a minha perna, papai! Puxaram a minha perna, papai! É isso, meu Deus? Essa voz que apresentou essa narrativa antes é de Paulo Gracindo, juntamente com aquela foto que vocês viram. Esse programa era produzido por José Mauro, por Haroldo Barbosa ou pelo Lorival Marques. O José Mauro, vocês já viram aí a foto do José Mauro. Eu agora vou pedir ao Hugo para colocar a foto do Haroldo Barbosa, que também revezava. Esse é o Haroldo Barbosa, grande produtor da Rádio Nacional, que ele revezava com o José Mauro a produção do Rádio Almanaque Colinos. Outro produtor também que escrevia o Rádio Almanaque Colinos era o Lorival Marques. O Lorival Marques era também um grande produtor da Rádio Nacional. Está aí a foto dele. Ele produzia um programa Seu Criado Obrigado também pela Rádio Nacional e a Canção da Lembrança que nós mostramos aqui em programa anterior. O Rádio Almanaque Colinos era um tipo de programa montado. Tinha orquestra, tinha coro, tinha elenco de rádio e teatro. E era um programa que ia ao ar todas as segundas-feiras, às 21h30. Depois ele passou para as quartas-feiras. Mas essa gravação que nós mostramos para vocês é de 1946. Bem antiga, né? 1946. Esse programa Rádio Almanaque Colinos era muito bonito. Cada semana ele pegava um tema dessa apresentação que eu mostrei para vocês, foi Assombrações. Tudo radiofonizado, muito bonito o programa. E ele focalizava temas os mais variados possíveis e era um programa musical com uma orquestra, a narração, e às vezes o narrador era o Paulo Gracindo, outras vezes era outro radioator, e também música, muita música, uma trilha sonora. O Rádio Almanaque Colinos era um programa que alcançava grandes índices de audiência, era um programa noturno, no horário nobre da Rádio Nacional. Meus amigos, nós estamos mostrando para vocês algumas histórias do velho rádio que nós contamos aqui na TV Carioca da Gema, coisas curiosas sobre a história do rádio. E você, querendo saber outras coisas, pode consultar o meu livro, A Era do Rádio Teatro. Aqui você encontra também várias histórias, temos fotos. É um livro que você vai gostar, já que você gosta desse tema. Como adquirir? Eu tenho também um canal no YouTube chamado A História do Rádio. Você entra lá, A História do Rádio, Roberto Salvador, e lá tem um lugarzinho que você clica para adquirir o livro pela Amazon, se assim o desejar. Meus queridos amigos,
No nosso programa de hoje mostramos trechos e contamos histórias sobre campeões de audiência. Falamos aqui do Nada Além de 2 Minutos, da famosa novela, o seriado Jerônimo, o Herói do Sertão, do outro campeão de audiência que foi a radiofonização do Novo Testamento por Ghiaroni, que foi a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, e finalmente o Rádio Almanaque Colinos. Ficamos por aqui com nossas saudações radiofônicas. Até a próxima!